Compartilhar uma palavra para os irmãos, que essa semana eu estava lá em São Paulo, na capacitação dos pastores, e essa palavra não tem nada a ver com a palavra que nós recebemos lá, porque você viu que o título da conferência foi o Evangelho, o Poder de Deus. Foi muito tremendo, foi momentos ali que nós recebemos o Senhor de uma maneira específica, falando da nova aliança e da reforma protestante, que completou 500 anos esse ano, né? Então, nós recebemos ali muitas revelações da palavra de Deus, referente à reforma protestante, amém? E você é um protestante, não sei se você sabe disso, mas você é um protestante, por isso que surgiu os evangélicos, um povo no qual não aceitou as imposições da Igreja Católica no início dos séculos, né? Então, lá para o século 10, 12, quando a igreja já estava sendo perseguida, começou a ter esse rompimento. Mas não é sobre esse assunto que eu quero te falar. Eu comecei a pensar a respeito de uma conversa que nós tivemos no carro. Tinha um pessoal de Sete Lagoas, a Isabel estava presente, e a gente começou a falar de alegria. E aí a gente começou a falar como que o povo, alguns são alegres e outros não são. E eu comecei a dizer, e a Isabel tem uma mania, não sei se você conhece ela, que fica cutucando você. Ela já te cutucou? Ela fica assim nas suas costas. Aí eu estava dirigindo, eu falei, para de me cutucar. E cutucar é uma palavra bem mineira, não sei se você sabe também. E aí a gente estava falando sobre, inclusive, essa questão de incomodar. A gente falou assim, olha, cócegas incomoda. Você concorda comigo? Você sente cócegas? Tem uns que sente. E quando alguém faz para fazer cócegas, antes da pessoa encostar, você já está se contorcendo. Não é assim? E tem gente que sente muita cócegas. E eu comecei a pensar. Aí a gente falou sobre cócegas. Aí eu falei assim, olha, cócegas é algo igual à alegria do mundo. Ela precisa ser estimulada para acontecer. Aí a gente parou, um olhou para o outro e falou assim, forte. Aí eu falei, isso vai ser uma palavra. E aí eu comecei a meditar a respeito disso. Porque na nossa vida, é óbvio que nós somos alegres, somos felizes. E quando a gente demonstra a nossa alegria, geralmente está no meio da turma, dos amigos, da nossa célula. É muito fácil nós ficarmos alegres com os irmãos que a gente gosta, né, que tem a ver conosco, que joga futebol com a gente, que está ali no serviço. É muito legal, um conta uma piada, todo mundo ri, ou então só da gente estar perto, é algo muito bom. Mas eu comecei a pensar, como é que então, essas pessoas que a gente conhece que não são evangélicas? Não sei se você tem pessoas assim na sua família, mas tem alguns tios meus, que só de se olhar para a cara dele já dá vontade de rir. Não que ele seja palhaço, mas pessoas muito engraçadas. Aí a gente fala assim, mas por que essa pessoa sempre está rindo? Por que essa alegria sempre é aparente na vida de alguns? E às vezes independe se é cristão ou não. Mas um fato é verdade. Quando uma pessoa está alegre, está feliz, ou quando uma pessoa dá uma gargalhada, a nossa expressão, que nem sabe o que está acontecendo, é sorrir também, não é? A gente acaba sorrindo, acaba rindo junto com alguém. Ainda mais se for criança, que dá uma gargalhada, todo mundo por trás fica assim com a criança, assim, né? Com uma cara que como se fosse de alegria, uma cara de satisfação. E conversando a respeito disso, eu comecei a falar, então já que a gente vai falar sobre algo relacionado à alegria, eu comecei a pesquisar a respeito dessa palavra, cócegas. O que é cócegas? Eu sei que na prática você sabe. Se o irmão do seu lado fizer assim para você, assim, com a mãozinha balançando, você já entende o que é, né? Mas tem os homens geralmente não fazem cócegas assim, balançando o dedo. Geralmente dão quase que um tostão na costela do outro. Você já pegou um desse? Um tostão assim que você não ri não, você fica uma semana com a barriga doendo, né? Mas enfim, né? Glória a Deus, né? Pode ser bruto aí, homens, com os homens, aleluia. Mas se tratando de cócegas, e aí eu comecei a pesquisar, como eu disse para os irmãos, e eu vi que essa técnica de cócegas foi algo inventado ou praticado por alguns padres na época da Aquisição.
O que foi essa época? Foi a época que as pessoas estavam sendo perseguidas porque estavam falando de um evangelho que não era aceito dentro das igrejas, que eram justamente os protestantes. E eu falei, olha, esse negócio tem a ver conosco. E aí eles pegavam essas pessoas e pegavam pluma de ganso e começavam a estimular barriga, axilas, para poder a pessoa ficar rindo. Mas quando você sente cosquinha, alguém faz cosquinha em você, a sua reação é, faz mais, que delícia, ou pelo amor de Deus, sai daqui. Não é uma postura de repulsa, de me afasta de mim? E é por isso que é uma tortura. Ninguém gosta, pelo amor de Deus, faz uma cosquinha aqui em mim. Não é assim. É não faz, não encosta em mim. E até o humor tenta ficar até mais bravo, né? Não encosta em mim. Mas se encostar, começa a rir. Aí você fala, mas que negócio dicotômico. Agora eu usei uma palavra boa, dicotômico. Uma palavra, uma situação que parece oposta, mas que acontece nesse momento. E aí, quando a gente vê isso acontecendo, a gente vê as pessoas querendo se afastar desse momento aí de cosquinha. Nesse estudo que eu li, falava que os padres faziam essas cosquinhas aí nessas pessoas e elas morriam de rir. Aí que veio o termo de, não, morri de rir de fulano, morri de rir daquela situação. Porque eles riam de uma maneira descontrolada e que eles não queriam, eles estavam sofrendo, mas eles estavam rindo. Aí eu comecei a pensar, isso mostra uma questão de aparência. Se ninguém soubesse que ele estava sendo estimulado por cócegas, todo mundo que olhasse para eles iam pensar que eles estavam triste ou alegre. Alegre, feliz, ninguém tem dúvida. Solta uma gargalhada, você está o quê? Alegre. E há aquelas pessoas ainda que sorriem em momentos de tensão. Você é uma pessoa dessa? Começa a rir quando o negócio está pegando, você começa a rir de uma maneira que descontrolada? Eu não consigo, não. Uma coisa que eu não faço é rir quando eu estou nervoso. Mas tem pessoas que também expressam dessa maneira. Mas aí presta atenção, por que eu escolhi um tema como esse? Nós já vamos entrar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos sustenta, amém? Aqui é só uma introdução. Mas quando a gente começa a analisar isso, a gente vê que para fazer cócegas precisa de um estímulo, não precisa? Eu posso fazer até uma demonstração para vocês, se vocês quiserem. Precisa de um estímulo. E quando a gente estimula, existe uma resposta. E eu comecei a falar assim, no mundo também é assim. A gente só consegue sentir feliz quando existe um estímulo. Você quer ver um exemplo? Vai para um aniversário, existe um estímulo. Talvez uma bebida, talvez é amizade, talvez é o meio social no qual você vive, talvez é drogas, ou que seja lá o que for. Mas é um estímulo. E as pessoas começam a ficar alegres ou felizes por um determinado momento muito curto. Aquele momento de 2 horas ali na festa. E depois, quando voltam para casa, geralmente voltam com uma tristeza profunda. Aí a gente pensa assim, mas estava alegre há 2 horas atrás. Foi estimulado, assim como uma cócega, que parece ser algo bom, mas acaba sendo uma punição. Fala comigo, punição. E toda reação, existe uma consequência. E sabe o que é o interessante? Você escolhe aquilo que você faz, mas você não consegue escolher a consequência dos seus atos. Você já parou para pensar nisso? Você pode, inclusive, pular de um prédio dessa altura, desse pé direito. É a escolha sua. Uma escolha ruim, inclusive. Mas se você escolher, a consequência você não escolhe. Você fala assim, eu quero quebrar uma perna só. Eu quero ter um arranhão. Tem jeito de você medir isso? Não. Mas a atitude de pular você tem. E sabe o que isso difere e fala da nossa vida? Que às vezes nós que somos jovens e adolescentes, nós queremos muitas coisas. Nós temos muitos sonhos. Nós temos muitos anseios. Mas nesse ato da gente querer ir, querer fazer, nós não medimos a consequência.
E é aí que nós precisamos de pessoas mais maduras do que nós. Nós precisamos dos nossos pais, dos nossos pastores, dos nossos líderes, para falar, peraí, eu já andei até esse lugar. Eu já fui até essa parte. Eu posso te orientar. Eu posso fazer algo para te ajudar. Então isso é uma oportunidade que você tem de crescer junto com ele. Porque consequências com certeza vão ter. Mas a atitude no qual nós tomamos, essa ninguém pode fazer nada por você. Porque ninguém é dono da vida de ninguém. Até mesmo os pais que tentam controlar todo momento a sua vida, chega um determinado momento que é inútil. O filho pode seguir o caminho que for. Não é verdade, irmãos? Mas uma coisa eu quero te falar nessa noite. Existe uma alegria que não precisa ser estimulada. E essa alegria não depende de nada que venha de fora, de uma maneira externa, para te complementar. E por isso nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia? Em João, Evangelho de João, capítulo 2. Agora que eu vou pregar, tá bom? É só um recadinho. Só para mostrar que eu sou estudioso, pesquisei sobre cócegas, viu? Amém? João capítulo 2, a partir do verso 1. Nós já até lemos esse texto em outra pregação, em um outro contexto, mas aqui nessa pregação, o vinho, ele simboliza alegria. E você vai entender exatamente disso que a gente está conversando aqui com vocês. Como que a alegria do Senhor é uma maneira diferente de agir, de mudar a sua vida, de você ser transformado. Todos encontraram? João, o Evangelho de João, capítulo 2, no primeiro versículo, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Estavam ali a mãe de Jesus. Quem que estava ali? E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E disse então a sua mãe aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. E ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. E quando o mestre-sala provou a água, tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabia que os serventes tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus o início aos seus sinais de Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Amém? Só até aí. E aí você vai me perguntar: pastor, a palavra alegria não apareceu no texto hora nenhuma. Verdade. Mas existe uma simbologia nesse texto que fala tudo a ver daquilo que a gente tem tudo a ver daquilo que a gente está falando. Porque o vinho que acabou na festa era a alegria. Por isso que a maioria das pessoas, quando bebem, ficam rindo à toa. Já viram? Ficam rindo do nada. Olha para uma pessoa e começa a rir. Mas o vinho naquela época, inclusive até nos dias de hoje, ele significa alegria. Fala comigo, alegria. E existe 2 tipos de alegria que nesse texto mostra. A alegria que ele tinha comprado, o vinho que já estava na festa. Numa festa de casamento tem alegria, irmãos? Tem. Sem nenhuma piadinha, sempre tem alegria, viu? Para todas as partes, para o noivo e para a noiva. E se tiver festa, para os convidados, aleluia. Sempre tem alegria na festa de casamento. Só que Jesus estava lá e a alegria daquele casamento, que era o vinho, acabou. E se a alegria acabar no casamento, fica complicado, fica ou não fica?
E aí sabe o que Jesus fez? Ele trouxe a alegria dele. Mas não foi dessa maneira que eu estou te contando. Como que foi? O que a Bíblia fala a respeito disso? Fala que quando o vinho acabou, a mãe de Jesus, isso é muito coisa de mãe, fala a verdade. Isso é muito coisa de minha mãe, faria isso, você tem ideia que é coisa de mãe? Vocês estão vendo essa jarra e o copo aqui, né? Aqui de água. Um dia minha mãe estava aí sentada aí no banco e viu um pastor aqui da videira com uma garrafinha da Tupperware, sabe, uma garrafinha grandinha assim, que até bem carinha. E aí viu o pastor com uma garrafa da Tupperware. Ela falou assim: uai, meu filho não tem essa garrafa não, eu vou comprar para ele também. Porque isso é garrafa pastoral, então ele vai ter uma garrafa para essa também. E ela sempre gostou de Tupperware, desde sempre. Tupperware é o plástico mais caro do universo, mas tudo bem, vamos acabar com essa história. Mas comprou, eu falei assim, isso é coisa de mãe. E quando eu vejo essa história de o vinho acabar e a mãe de Jesus falar: Jesus, o vinho acabou. Jesus responde aquilo que qualquer um responderia. Uai, mas se fosse o nosso dia de hoje no Mineirês nosso, uai, o que tem a ver com isso? Que eu sou noivo? Aleluia, tá bom. Som. Alguns até interpretam errado e falam assim: uai, eu acho que ele foi muito grosseiro com a mãe dele. Não era bem nessa questão de ser grosseiro ou não. Era mais relacionado à postura, que é mais ou menos assim naquele momento: mãe, eu já cresci, esse é meu primeiro milagre. Fica um tiquinho aí que eu sei o que eu vou fazer. Viu, mamãe linda, querida? Fica aí. Agora seu filho cresceu. Viu? E isso também vai regulando aí. Eu acho que... Aí, uma vez que o seu filho cresceu, você não precisa mais, mãe, de ficar lembrando o seu filho, de fazer algumas coisas. Eu já até te contei casos da minha mãe também, quando eu casei, não já? Que ela queria que eu ligasse para ela quando eu saísse da lua de mel. Minha mãe queria, falou que quando você chegar lá, você me avisa para eu dormir em paz. Eu falei: mãe, eu casei, nunca mais eu te ligo para falar que eu cheguei, que eu fui, casei e acabou. Que minha mãe, ela não dormia enquanto eu não avisasse que eu tinha chegado ou que eu ia dormir na casa de alguém. Mas quando eu casei, eu falei: mãe, acabou, você não foi promovida. Na verdade, em vez de mãe, agora você é minha parente só. Agora minha família é a Natália. Amém, amor? Cadê a Natália? Ela falaria amém se ela estivesse aqui. E então isso é coisa de mãe. E às vezes nós jovens passamos por isso. Passamos ou não, jovens? Sim ou não? Nós passamos por isso. Mas existe, irmãos, coisas que somente Jesus pode fazer. Vocês acreditam nisso? Somente Jesus pode fazer. Então, olha para cá, não fica disperso. Quando a gente fala dessa alegria que acabou e da postura que Jesus teve, mesmo assim, a mãe conhece ou não o seu filho? Conhece ou não, Soledade? Conhece. E aí a mãe falou assim com os serventes lá: olha aqui, fica de olho naquilo que ele te disser. Porque ela sabia que o Jesus ia atuar na hora certa. Mas sabe o que a gente começa a pensar? Qual é a hora certa? Será que é a hora que a gente acha que é? Ou será que é a hora que Cristo vai agir? Que Cristo acha que é o melhor? E aí começa, a gente não sabe o período de tempo, desde que o vinho acabou ou estava acabando, para o momento que Jesus entra com o novo vinho. Mas eu acredito nesse texto que a partir do momento que o vinho cessou completamente, Jesus entrou com o novo vinho. Sabe por quê? Porque a alegria de Jesus não pode misturar com a alegria do mundo. Existe uma alegria que ela é interna. Você só é alegre porque Cristo mora em você e faz residente. Então não precisa de estímulos, não precisa de cócegas, não precisa de bebida. Nós somos alegres. Se a gente estiver no meio-fio, na lata, no hotel, no prédio, na rua, nós vamos rir do mesmo jeito, louvar Jesus do mesmo jeito. É ou não é verdade? Agora, tem pessoas que precisam de estímulos, precisa de luzes, precisa de coisas
que para te estimular a rir. Por isso que os shows de stand-up, que tem aí crescido a cada dia que passa, tem aumentado. Sabe por quê? Apesar de ter pessoas talentosas, eu confesso que tenha mesmo, são pessoas que têm necessidade de rir. Eu preciso estar alegre. Eu pago ali quanto for para assistir um show de um humorista. Que ali eu vou rir 2 horas, vou ficar com a bochecha dormente e não preciso rir uma semana, né? Mas a questão é, isso é passageiro. Fala com o irmão que está do seu lado, passageiro. E a alegria do mundo é passageira. Se Jesus não entrar na história, deixa eu te contar, não tem continuidade. Não consegue ter firmeza. Você não consegue prosseguir. E quando a gente está no Senhor, a gente começa a ver que Ele entra na hora onde o vinho acaba. E tem várias situações que já aconteceram comigo. Em situações que eu achava que eu, na minha própria força, conseguiria sustentar. E isso acontece muito com jovens. Presta atenção, os jovens que querem casar aí. Às vezes, a gente conhece uma corte, a gente está noivo ou pretende estar noivo. Presta atenção, vocês estão perdendo as dicas aqui. E quando você está ali com a sua amada, aí ela pergunta assim: ô amor, quando que nós vamos casar? Aí ele, talvez esse marido, esse noivo vai te responder assim: o que você quer no seu casamento? Né? Porque dependendo do que ela quer, depende do tempo, amém, irmãos? Depende um pouco do tempo. Aí ela fala: eu quero festa, eu quero ser atendida ali no Ouro Minas, pelo Gil Maciano completo, teste, cabelo, não sei o quê, e começa a falar: eu quero que o ateliê tal atenda, e aí começa a ter a lista. Aí o marido começa a tribular, verdade ou não? Aí ele fala assim: daqui uns 2 anos, quem sabe? Mas isso ele está olhando em qual força? Na dele ou na força de Deus? Na dele, obviamente, na dele. Ele pensa assim: quanto tempo que eu vou precisar trabalhar para sustentar essa mulher? E ainda ele fala assim: ó, se antes de casar já está assim, e quando casar? Meu Deus. Então, tudo isso é apoiado em força humana. Quando se faz esse casamento, ou como aconteceu esse casamento, também foi em força humana. Mas sabe o que aconteceu? Por algum erro aqui de logística, ou pelo o próprio arranjo de Deus, o vinho acabou. Sabe por quê, irmãos? Nem tudo que a gente programa acontece da maneira que a gente programa. Quantas pessoas programaram tantas coisas que não aconteceram? Tantas. Mas sabe por que não acontece? É porque Cristo quer entrar na sua festa. Ele quer te dar a verdadeira alegria, porque se for no seu braço, vai ser só uma experiência sua. Mas se Cristo entrar, nunca mais você esquece, porque a alegria dele é melhor. Irmãos, eu tenho muitos exemplos para te dar. E assim, um dos exemplos, todo mundo me vê, e me vê formado e tudo mais, eles acham que eu fui criado em Danoninho a vida toda. Mas é muito mentira, não tem isso não. Eu fui criado na Padre Lopes, Pedreira Padre Lopes da Goinha. Eu sei o que é favela, eu sei o que é estudar em escola pública, sei tudo isso. Até gíria eu sei, aleluia. Mas isso tudo não se parece comigo hoje, mas eu tenho um histórico. Se eu for lá, o povo me conhece, sabe de onde que eu vim. O Colégio Municipal de Belo Horizonte, ali no São Cristóvão, me conhece. Marconi me conhece, porque eu estudei na escola pública. Eu não consigo te imaginar lá. Hoje não mais, mas existiu uma história lá. Mas quando a gente olha para pessoas que, na sua opinião, está bem sucedida, você nunca pensa que a pessoa teve um caminhar até chegar ali. A gente sempre pensa no mais fácil. A gente sempre pensa assim: o pai deu esse carro, o pai bancou essa festa, esse aqui é filhinho de papai. Não é assim que a gente geralmente pensa? Mas a gente se chama Cristo. Fala comigo, Cristo. Que quando Cristo entra, tudo muda. Tudo muda. E nessa história que eu estou te contando, nessa realidade que eu estou te falando de ser pobre, morar em lugares ruins, de ter necessidade financeira,
Deus foi abençoando, em nome de Jesus nós fomos prosseguindo, chegando em alvos maiores, mas porque a vida toda eu estava na igreja, no prédio, sendo ministrado, que eu poderia prosseguir, como eu já disse para os irmãos até no culto passado. E nessa história de prosseguir, a gente foi caminhando, mas chegou em determinado momento também, que como todos os noivos, chega uma determinada limitação financeira, que não dá para cumprir tudo aquilo que você quer. E aconteceu comigo, aconteceu com o Vinícius, que eu lembro do casamento dele, aconteceu com o Fabrício, que casou em momentos que ele não esperava, e Deus deu para ele todo o casamento. E esses testemunhos só são lembrados porque não dependeu do meu serviço, não dependeu da minha formação, não dependeu do dinheiro que meu pai tinha, mas dependeu do arranjo que Deus fez. Irmãos, no ano que eu casei, em 2008, no ano que eu casei, eu comecei o ano com uma empresa falida, com uma empresa que não era minha, eu não recebe nada, zero. Era um ano bom para casar? Fala comigo. Óbvio que não. E aí, então comecei o ano novo, passei desempregado e com 3 salários atrasados e menos o acerto. Então, 0, 0, 0, cheio de dívida. No dia 2, no dia 1º foi o ano novo, obviamente. No dia 2, eu e Natália nos noivamos. E falamos assim, esse ano a gente casa. Olha que loucura. Esse ano a gente casa. No dia 2 de novembro de 2008, nós noivamos. E o Senhor nos deu uma data, dia 30 de agosto, que foi a data que nós casamos. E aí, passou janeiro, eu consegui emprego? Não. Fevereiro, março, também não. Em abril, no final de abril, me chamaram. Comecei a trabalhar. Mas, irmãos, pensa, esses meses todos, mais tudo aquilo que eu contei para os irmãos que tinha falido, eu estava muito ruim financeiramente. Mas, uma certeza a gente tinha, que Deus ia fazer algo. Irmãos, isso é... E aí a mãe dela falou, vocês não vão casar, pelo amor de Deus. E minha mãe da mesma maneira. Eu sei que tudo foi arranjando de tal forma, os padrinhos, eu dou isso, eu dou aquilo. Deus levantando pessoas para nos surpreender, que nós casamos, sim, no dia 30 de agosto, mas a bênção não acaba aí. A gente teve um desfrute que não tem nada a ver conosco. Por isso que eu estou te contando. Comecei o ano desempregado, não foi? Sabe como que eu terminei esse mesmo ano de casamento? Pensa num lugar bom para você estar. Qual lugar que você falaria para mim assim? Um lugar bom, na sua opinião. Fala um lugar bom, uma praia talvez? Estados Unidos? Fala aí um lugar. Irmãos, declara que Jesus pode falar um amém bem grandão para você passar umas férias lá. Pode ser no lugar onde você quiser. Mas nesse mesmo ano de 2008, nós encerramos, começamos desempregado e nós terminamos na beirinha do Big Ben, lá em Londres, na cidade mais cara, uma das mais caras do mundo, que enquanto R$1 aqui é R$1, lá £1, que ele fala, libras esterlinas, eu tenho que ter R$7 para ter um dinheiro dele. Então, se você sai daqui com 70 mil, lá vira 10 mil, porque a moeda deles é muito cara. Eles são irmãos Videira lá em Londres, aleluia. E irmãos, ou seja, de um momento de muita escassez, nós terminamos um ano com uma alegria que não era nossa. E quando a gente olhou para aquilo, a gente falou assim, de onde que veio? Você acha que eu tenho a coragem de falar que é por causa de mim? Obviamente que não. E isso é motivado por quem? Pelo Senhor. E irmãos, quando a gente fala de alegria, a gente fala que é algo que não dá para explicar. Às vezes você não tem a melhor casa, às vezes você não tem a melhor estrutura, o melhor carro, mas o Senhor te enche tanto de alegria que é muito melhor do que como se você estivesse. Prova disso, deixa eu te falar, vê se você não é assim. Às vezes você vai visitar uma tia, um amigo que tem casas melhores do que a sua, que tem colchões melhores para dormir, que tem comidas mais bem preparadas e mais bem selecionadas.
Mas se você ali uma semana, você tem uma saudade do seu quarto. Tem ou não tem? Da sua cama, do seu travesseiro. Você não tem? Às vezes você viajou para férias e o lugar era muito bom, mas você fala assim, quando você deita na sua cama, você fala, oh, minha cama, parece que ela te abraça, já te encaixa, é o seu lugar. E ali você vê o tanto que o Senhor te dá uma alegria, que não é motivada por bens, é motivada porque Ele te dá uma alegria de viver. E isso, irmãos, isso é interessante, que a gente descarta qualquer tipo de influência mundana. A gente não lembra mais que existe balada, porque eu sou suprido, eu estou satisfeito. Eu tenho uma forma de encontrar com os irmãos, que a gente cultua ao Senhor, mas a gente conversa, a gente ri da cara do outro. Se for necessário fazer umas cosquinhas também a gente faz, mas nós somos felizes e nós não precisamos de incentivo. E quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a ver tão claramente como que nós somos privilegiados, que até mesmo, olha só que interessante, até mesmo o mestre Sala, que era o responsável por verificar a qualidade do vinho, confessou que o vinho que Jesus multiplicou, transformou, era muito superior ao melhor vinho que eles tinham. Então, mesmo que no mundo apareça ter uma alegria, mesmo que apareça ter pessoas muito felizes, muito alegres, muito satisfeitas, a alegria que vem do Senhor é muito superior. A forma que Cristo te sustenta é algo real, é algo que você não precisa recorrer em outras coisas. E quando a Natália estava falando a palavra de oferta e testemunhando, e me falando a respeito da minha tranquilidade, né, meu descanso, eu estou aqui no banco falando assim, parente seu está no hospital, e o médico fala assim, agora é só Deus. O que ele quer dizer com isso? Morreu, vai morrer. É tipo assim, para mim já morreu, agora para você acredita no seu Deus. Não é assim? Ou então quando você está muito apertado financeiramente, você fala, só Deus pode me socorrer. Você está falando que você está muito mal. Mas quando a gente falar só Jesus, a gente tem que dar um salto de alegria. Vai Jesus, aleluia! Jesus é que vai, né, concretizar aquilo que eu preciso. Mas na realidade não é assim, não é verdade? E na palavra do Senhor, fala um versículo em Neemias 8:10, que fala que a alegria do Senhor é o quê? Pronto, matamos a charada. Sabe o que é a charada? Sabe por que tanta gente fica fraco? Tanta gente quer o mundo, tanta gente quer recorrer às coisas que não são do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós não temos alegria, nós não temos o quê? Força. Sem força, você consegue em algum lugar? Não consegue. Então, qual que é a chave nessa noite? Eu preciso de uma alegria diferente. A alegria do Senhor, ela vai me sustentar para prosseguir. Então, se o carro estragou, como é meu caso, que estragou essa semana aí para trás, alegria. Fabrício, me empresta aí o seu carro. Aí o Fabrício me empresta um tiquinho, aí ele precisa do carro, eu devolvo, aí eu falo, Marcelo, tudo bem? E o seu carro? Aí eu pego do Marcelo, uso um tiquinho, e assim, hora nenhuma, você me via reclamando. Sabe por quê? Eu preciso de estar alegre para ficar forte. A alegria do Senhor é a minha força. O Sairo trabalha do lado da clínica, todo dia tinha um carro diferente lá, não era, Sairo? E aí eu sempre estaciono em um determinado lugar que ele sabe que sou eu que estaciono. Então ele sabe que eu estou lá só quando o carro está em determinada vaga. E aí, praticamente essas 2 semanas aí para trás, eu não, obviamente não fiquei com o carro, meu carro, porque ele estava consertando. Irmãos, e conserto no motor é complicado. Os irmãos que conhecem de carro sabem disso. E aí quando eu recebi o carro, o barulho do motor eu queria que tivesse vindo com Mozart, sabe, tocando para mim. Então Vivaldi, um som bem bonito, porque eu gastei muito dinheiro com o motor. E aí quando eu pego o carro, aí começa tec, 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 tec. Eu falei, oh Cristo Jesus. Na hora que eu descobri o tec, tec, indo para o encontro. Aí tec, 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 eu falei, Jesus, toma conta. Até acendeu uma luzinha lá, que eu ainda vou descobrir o que é, depois os irmãos me ajudam. Acendeu uma luzinha lá, eu falei, Jesus, guarda esse carro.
Mas mesmo no Tec, nós fomos lá para Sete Lagoas no carro, fizemos um encontro maravilhoso que está acontecendo, que eu vou voltar com o Tec para lá, e depois eu volto com o Tec para cá. Mas irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Então não tem como ficar triste, sabe por quê? Irmãos, se a gente for olhar o que a gente merece, o inferno é pouco, mas o Senhor, Ele nos escolheu. Independente com carro, com tec-tec, sem carro, cair da moto, né, Júlio? Qualquer jeito, nós estamos felizes. O Senhor nos guarda, o Senhor cuida de nós. E é nesse Deus que nós servimos. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que a gente reconheça que essa alegria é a nossa força. É uma palavra que eu quis ministrar dessa maneira, porque, irmãos, eu vejo muitos jovens perecendo. E nada mais é do que a falta de alegria em sua vida. Irmãos, e jovem que é jovem é marcado pela alegria. Eu vejo jovens lá de Itabirito, você só sabe que eles chegaram, que eles já chegam gritando, já chega berrando, já chega tipo causando tumulto. Eu falo, opa, esses meninos chegaram de Itabirito. E olha que é um pinguim, é uns 10, 12, 15, mas eles fazem barulho de um grupo de 50, de 100. Porque onde chega o jovem, a alegria tem que chegar. Eu prefiro um culto cheio de falação, e um cutucando, e um querendo fazer cosquinha, e pulando, e fazendo trenzinho, do que centro geriátrico. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se eu tenho alegria, irmãos, nada me para. Nada me para. Tá ruim, aleluia. Eu estou sem emprego, Deus abre a porta, aleluia. Tudo coopera para aqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas cooperam. Por isso a alegria do Senhor é a nossa força. E vai ser na sua vida também, eu creio. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Quero orar com você. Senhor Jesus, nessa noite, eu quero apresentar, ó Pai, os jovens radicais livres da Igreja Videira de Belo Horizonte. Senhor Jesus, o Senhor nos escolheu porque nós somos fortes e nós vencemos o maligno. Na tua palavra diz que nós vencemos todos os dias. Nós não vencemos hoje e amanhã não, mas todos os dias nós vencemos. E essa é uma qualidade. E se nós vencemos é porque nós temos força. E se nós temos força é porque nós temos a alegria do Senhor na nossa vida. Mas muitas vezes o diabo quer nos convencer que a nossa vida é ruim, que a nossa família é ruim, que a nossa estrutura, da forma que você foi criado, é ruim. Mas nós temos uma certeza que nós somos escolhidos para ser filhos, herdeiros de uma aliança, de uma nova aliança que é a graça. E por isso nós só temos motivo de te agradecer, e de te louvar, e de te glorificar, e de declarar que nós somos felizes, não pelaquilo que nós temos, mas pelaquilo que o Senhor é na nossa vida. Declare palavras de agradecimento ao Senhor. Fala, Jesus, muito obrigado pelos meus pais, pela minha casa, pelo meu emprego, pelos meus filhos. Jesus, eu só quero te agradecer, só te agradecer. Eu só quero demonstrar que eu estou alegre, porque o Senhor me sustenta, o Senhor coloca sobre mim força que vem do alto, força que vem do céu, porque eu quero viver alegre, eu quero viver transbordando de alegria, uma alegria que é verdadeira, que não precisa de bebida, de estímulos, de cócegas. Não é uma alegria passageira, é uma alegria que vem do Senhor. Então, se vir notícia ruim, eu estou alegre. Se vir notícia boa, eu estou alegre. Se o Senhor me abençoar hoje, eu estou alegre. Se o Senhor amanhã for me abençoar, eu já te agradeço, porque eu sou filho amado do Senhor. E por isso essa alegria é derramada sobre os nossos filhos. Essa alegria derramada sobre os nossos filhos. Derrama a tua alegria. Derrama.
Derrama a tua alegria. Oh, rabassarabalabashere balabassoro balabas. Derrama, 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 derrama a alegria do Senhor. Oh, rabassarabalabashere balabassoro balabashere balabas. Oh, Jesus. Eu quero orar por você de uma maneira específica. Já estou terminando. Mas eu quero orar para você que muitas vezes não consegue enxergar esse momento de alegria na sua vida. Que às vezes a situação fica maior do que a sua mente, do que o seu espírito. Às vezes você se pega cabisbaixo, porque às vezes não saiu um emprego, uma proposta, não saiu da maneira que você planejou, não saiu da forma que você imaginou. Vem aqui na frente, nós queremos orar. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar para que a alegria do Senhor venha nessa hora certa, na hora que a sua força acaba, na hora que os seus esforços diminuem. A alegria do Senhor, ela vai inundar a nossa vida. Não é meta batida, não é um estímulo do mundo, não é um estímulo financeiro que vai fazer com que a nossa alegria venha. Vamos declarar uma canção que nós queremos orar. Nós queremos orar para isso. Nós queremos orar para nós sermos esse povo que somos lembrados por uma alegria verdadeira. Aleluia, aleluia. Ora basara balabashere balabashoro balabashara balabas. Arabasara balabashere balabashoro balabas. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, age nesses corações, age de uma maneira especial. Rabassarabalabashere balabashoro balabashere keteleshere balabas. A alegria do Senhor é a nossa força. Rabassarabalabashere balabashoro kotolosoro balabashere balabas. Ore bassarabalabashara katalabalabashere balabashoro kotolosoro balabas. Eu preciso estar alegre. Eu preciso. Oh, Espírito Santo de Deus. Rabassarabalabashere balabashoro balabas. Harababasarabalabashere balabashoro balabas. Oh.